Vamos lá. Então, assim, o conteúdo que a gente vai trabalhar, eu vou optar por transformar situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em situações associadas ao conteúdo. Ah, professor, mas qual é o assunto que a gente vai trabalhar? Pessoal, gente, eu vou tentar trabalhar com vocês situações que de fato são práticas, né? Às vezes a gente pega uma situação, uma função de segundo grau. Meu Deus, onde eu vou usar uma função de segundo grau? Tem onde utilizar? Claro que tem. Óbvio que tem onde utilizar. Mas eu gosto de transformar isso aqui em uma situação mais prática, mais próxima do nosso cotidiano. Aí você vai dizer assim, beleza, quais são as situações mais próximas do nosso cotidiano que eu posso aplicar aqui com vocês, tá? Existem alguns conteúdos que são presentes sim, a gente só não tem a determinada consciência da situação, tá bom? E eu vou apresentar isso aqui aos poucos, de acordo com o que a gente for, o tempo aqui for dando aqui para cada um, certo? A primeira coisa que eu disse que ia trabalhar com vocês, que eu acho que a maioria de vocês vão lembrar que já viram isso, e é muito simples, tá? É uma coisa bem básica mesmo, mas que a gente pode conversar para compreender isso da melhor forma, que é a questão da regra de três. Ah, professor, eu sei fazer isso aí, eu sou top e tal. Beleza, você vai me ajudar, você vai engrandecer a aula, você vai ajudar o seu colega, então vai ser uma soma. Ah, professor, eu não sei, eu não lembro de nada, eu estou há 10 anos fora da sala de aula. Também não é problema, a gente vai nivelar. Ah, eu tô aqui, faz 10 anos que eu não estou na sala de aula. Ah, eu estou aqui, eu terminei ontem o ensino médio. Ah, eu estou aqui porque eu trabalho com isso. Ah, eu estou aqui porque E resumindo, Y situações, a gente vai tentar nivelar. A gente vai tentar botar todo mundo numa lógica só de pensamento e de capacidade de resolução de problema, tá ok? Primeiro material que eu vou apresentar para vocês aqui, já vai aparecer uma lista de questões. Ah, professor, você já vai me dar uma lista de questões antes mesmo de me mostrar o conteúdo, pessoal? Eu poderia fazer, como a maioria dos professores de matemática fazem, né? Que é a questão de pegar aqui uma fórmula e explicar a fórmula. Ah, essa fórmula é isso aquilo. Não, vamos à praticidade, tá? Eu vou tentar trazer para vocês situações práticas que funcionam e logo já mostrando exemplos como aquele conteúdo é aplicado. Porque se eu for mostrar aqui para vocês o que são grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, eu vou passar aqui meia hora falando e ninguém vai entender nada. Você fala, por que, professor, não vai entender nada? Porque é só a teoria. Teoria, 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 teoria. Então, já prefiro, eu vou mostrar a teoria e já vou aplicar ela. Eu vou falar a teoria e na mesma hora eu já vou exemplificar, tá? Para ficar mais fácil digamos assim, a compreensão. Não é que é mais fácil, é mais rápido. A gente vai ver as duas coisas ao mesmo tempo, a teoria e a prática, tá bom? Vou mostrar aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui um material. Na verdade, eu vou fazer diferente, peraí. Deixa eu puxar aqui uma janela. Janela, ok. Deixa eu só ver se está aparecendo. Tá aparecendo aí um quadro branco aí para vocês. Uma janela de Excel, tá, né? Alguém me confirma, por gentileza. Sim, Ok, beleza, ótimo. Então, isso aí. show de bola. Pode Vamos mandar começar. ver. Vamos começar. Só um Pode mandar segundinho. pedindo aqui que eu fico esperando. Tá ok. Ah, vamos lá. Antes mesmo de qualquer coisa, eu pegar aqui essa questão e começar a trabalhar com vocês, o que que eu preciso que vocês compreendam sobre regra de três, tá? Existem duas formas de se trabalhar essas questões, certo? Muitas delas, vocês vão dizer assim,
Eu consigo fazer isso aqui, professor, de outro jeito. Não tem problema, tá? Existem diversas formas de resolver a mesma questão, dessas questões que a gente vai trabalhar, tá? Cada professor tem um método, certo? Se vocês abrirem o YouTube agora aí, vocês vão ver que existem diversas e diversas formas de resolver a mesma questão. Cada professor tem uma metodologia que automaticamente gera o mesmo resultado. Não vai mudar o meu resultado para o resultado do cara lá que está ensinando na Bélgica. Não vai. O resultado vai ser o mesmo. Para a questão vai ser o mesmo, tá? Só que existem formas diferentes de ensinar. Primeira coisa que eu vou precisar que vocês compreendam dentro desse conteúdo é que existem grandezas. O que que são grandezas, tá? Eu vou dar o exemplo que eu mais gosto de falar sobre grandeza é dinheiro. Vou falar assim. Existe a grandeza diretamente proporcional. Eu vou até anotar aqui, deixa eu anotar aqui para vocês. Existem dois tipos de grandezas. Grandezas diretamente proporcional. E existe o inversamente. Vocês precisam compreender que existem esses dois tipos de grandeza. Porque cada uma delas vai exigir de você uma forma de cálculo. Aqui faz de um jeito, é aquela história, aqui faz de um jeito, aqui faz de outro, certo? Como é que a gente compreende como essas grandezas serão analisadas? Professor, como é que eu sei que uma questão vai ser diretamente proporcional e outra questão vai ser inversamente proporcional? Aí vem a primeira coisa que eu conversei com vocês desde o início na aula. A gente precisa compreender que a necessidade do raciocínio lógico, ela vai surgir já a partir desde aqui, a partir desde esse momento, certo? É imprescindível que você analise cada situação. Cada questão dessa aqui que eu mostrar para vocês, vocês vão ter que entender, ela é diretamente ou é inversamente proporcional. Como é que eu sei como é que cada uma delas vai funcionar? O exemplo mais simples que a gente pode trabalhar é o exemplo do valor de hora de trabalho. Poxa, como assim, professor? Exemplo. Você foi contratado para trabalhar uma hora só. Ah, eu quero que você faça esse serviço aqui. Exemplo. Aí o cara faz, beleza. Quanto é que eu vou receber? Um minutinho, que eu já tinha esquecido disso aqui. Quanto é que eu vou receber por essa hora de trabalho? Você vai receber R$ 15. Eita. Meu de novo. Você vai receber R$ 15. Ok. Vou trabalhar 2 horas, eu vou receber quanto? De cara você já vai dizer, se uma hora é 15, duas vão ser 30. Ah, se eu trabalhar então só meia hora, vou receber o quê? Metade disso aqui, né? Vou botar aqui, 30 minutos. É a mesma coisa, né? 0,5 horas por 30 minutos. Aí eu vou receber quanto, então? A gente sabe que a metade disso aqui vai ser o quê? 7,50. Então, o que que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando os números são proporcionais a um volume e eles aumentam ou diminuem proporcionalmente, né? Fazer como outro, de acordo com aquilo ali. Você vê que 30 minutos, você recebe 7,50. Se você trabalhar mais, você vai receber mais. Se você trabalhar mais, você vai receber mais ainda. Aí, se eu trabalhar, então, 10 horas, eu vou receber mais? Com certeza, né? Por quê? Porque se tratar de uma grandeza diretamente proporcional. Ah, 10 horas eu vou receber quanto? R$ 150. Então, como é que isso aqui não se encaixa, professor? Imagine que, exemplo, você trabalhando 2 horas, e acabou de me dizer que recebe 30. Ah, mas se eu trabalhar uma hora, eu receber 50. Existe essa conta? Eu, particularmente, nunca vi, né? A não ser que você trabalhe por velocidade, ou por entrega de resultado, por produção. A gente vai analisar uma situação dessa. Verdade, né? Dá para analisar. Mas como é que isso pode acontecer? Se o 2 de 2 para 1 diminuiu, você vê que aqui é 2, o 2 é maior, tá? É maior do que o 1, né? Aqui é mais, aqui está maior e aqui é menor. E aqui está invertido, ó. O 30 é menor e o 50 é maior. Aqui você vê, ó,
que se você comparar o 2 com o 10, ó, o 2 é menor do que o 10. Consequentemente, o 30 vai ser menor do que o 50. Uma forma de ver. Ó. Quando o que está em cima, os dois que estão em cima são menores do que os dois que estão embaixo, ou inversamente, né, que seria essa situação aqui, ó, o 2 e o 1, né, deixariam, por exemplo, aqui embaixo, só mudando a posição. Tá? Os dois de cima são maiores, os dois de baixo são menores. Nessas situações, diretamente proporcional. Nessas situações em que as proporções são invertidas, inversamente proporcional. Professor, não entendi nada. Vai exercitar para compreender. Primeira coisa que eu pedi a vocês, que vocês compreendam que vão existir situações diretamente proporcional e situações que vão ser inversamente proporcional. Primeira coisa que a gente vai ter que compreender, certo? Só que isso a gente vai ver aqui na prática como é que isso realmente funciona. Recorda de regra de 3. A gente recorda de regra de 3 isso aqui, ó. Só abrir aqui uma caixinha para ficar legal. Só abrir aqui outra caixa. Aqui. A gente lembra que em regra de 3, oxe, que fiz errado. A gente lembra que em regra de 3 a gente montava um esqueminha como esse aqui, né? Uma caixinha para poder analisar cada situação. É obrigatório montar isso aqui? Só um segundo, rapidinho. Voltei, pessoal. Desculpa aí a interrupção. Tive um probleminha aqui, mas já foi. Então, o que que vai acontecer? O que que a gente precisa saber? A gente é obrigado a montar isso? Não, eu faço isso aqui porque eu gosto de organizar. E vocês vão perceber que vocês fazendo algo organizado, futuramente é mais produtivo. Por quê? Porque quando vocês forem estudar o que vocês vão estar fazendo, vocês vão ter uma informação mais fácil de compreender. Se você sair escrevendo aqui, ah, fulano está doido, talvez você não vá lembrar. Eu vou mostrar aqui a diferença no final, certo? Então, vamos compreender cada situação aqui. Vamos da primeira situação. O que ela diz? Se uma máquina tem seu tanque de combustível totalmente ocupado com 360 litros, e sabes que são consumidos 1,8 litro por minuto, quanto tempo levará para se consumir todo o combustível? Aí você diz, ah, professor, essa é fácil. Se eu dividir isso por isso aqui, já resolve, tá? Existem, nessa situação aqui, nessa situação especificamente, tá? Eu vou até mudar essa questão. Deixa eu dificultar. Deixa eu deixar ela mais bonitinha. Cada 2 minutos. Eu vou botar aqui para poder já trabalhar a informação que futuramente vai ser mais útil. Uma questão mais interessante. Vou pegar aqui a questão de novo. Aqui a questão de novo. Pronto, só para ser mais interessante a questão, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Mudei aqui só um detalhe, tá? Se uma máquina tem seu tanque de combustível totalmente ocupado com 360 litros e sabe que são consumidos 1,8 litro a cada 2 minutos, só botei aqui ao invés de 1 minuto, eu botei 2 minutos, tá? Quanto tempo levará para se consumir todo o combustível? Ah, professor, como é que pode? Como é que eu vou descobrir aqui? Eu sei que a cada 2 minutos ela consome isso aqui, mas como é que eu vou ter certeza do que essa máquina consome, né? Eu preciso saber em quanto tempo ela vai consumir todo o combustível, porque eu preciso repor esse combustível, né? Por exemplo, imagine que você tem uma máquina, sei lá, ela está ali refrigerando o ambiente,
ou ela está produzindo algo, né? Uma máquina de corte, seja lá o que for. Você tem uma máquina que precisa de combustível. Você tem um gerador, vamos usar um gerador. Tem um gerador e tem óleo diesel lá dentro do gerador, e esse gerador está mantendo a eletricidade de toda uma região, né? De um hospital, pronto, um gerador de um hospital, para ser bem, fazer conta rígido com a situação. Tem um gerador no hospital e a gente sabe que esse gerador não pode desligar, né? A gente entende que se um gerador de um hospital desligar, você vai botar em risco a vida de pessoas, por exemplo. E a gente não pode deixar essa máquina parar, em hipótese nenhuma. A gente precisa saber em quanto tempo esse combustível vai se manter, né? Para a gente repor esse combustível. Eu gosto de transformar situações em situações possíveis, né? Em situações que geralmente são problemas, são dificuldades. Né? Eu acho mais interessante. Então, vamos à primeira situação. O que é que você precisa identificar dentro de uma problemática dessa? Você trabalha no hospital e sua missão é não deixar faltar energia, eletricidade nesse hospital. Então, você sabe que para não faltar energia, você precisa ter esse gerador abastecido aqui infinitamente, né? Fazer com então pode desligar ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as variáveis, né? Quais são os fatores que envolvem a situação. Nessa questão aqui, a gente tem duas coisas que estão bem óbvias, né? A gente tem algo falando sobre o combustível que será consumido, e a gente também fala sobre o tempo de consumo desse combustível, que são o quê? A gente fala aqui, os combustíveis, desculpa, estão representados aqui nos litros, né? E o tempo, ele fala que existem os minutos associados ao consumo desse combustível, certo? Ah, professor, de onde é que você tirou essa informação? Vamos pensar junto, leiam comigo a situação que vocês vão compreender. A máquina tem um tanque de combustível tal, totalmente ocupada com 360 litros. Então, ele diz que o espaço total, você pode até anotar, você pode criar observações, do jeito que você achar melhor, tá? O espaço total, ele ocupa 360 litros o tanque, né, de combustível. Beleza. Ele diz o seguinte, ó, são consumidos 1,8 litro. Ele fala de novo aqui, ó, 1,8 litro a cada 2 minutos. Então, assim, são informações simples, mas que são informações que já apresentam toda a dificuldade da questão. Tá? Então, a gente já percebeu que o que vai ser levado em consideração? O tempo e o combustível. Eu gosto de anotar aqui em cima os dois fatores. Vão ser os minutos, vão ser os litros. Né? São os dois fatores primordiais nessa questão. Professor, como é que eu identifico esses fatores? Pessoal, é aquela hora que eu digo que você tem que desenvolver, aplicar o raciocínio lógico dentro da situação. Aqui só fala de tempo e de combustível. Não tem como você inventar. Ele não está falando de quilômetro, ele não está falando de itens produzidos, ele não está falando de nada, ele só está falando de combustível e de tempo. Então, aqui está o combustível e aqui está a unidade de tempo, certo? Professor, segunda situação, como é que eu sei o que realmente a questão quer? Pessoal, acho que lá, aí vem aquela coisinha que eu disse sobre interpretação de texto, né? Existem algumas palavras que são associadas diretamente a perguntas. No caso aqui tem até interrogação, mas não necessariamente a pergunta vai estar no final. A pergunta pode estar no começo, a pergunta pode estar no meio. Mas existem algumas palavrinhas mágicas que vão gritar para você o que a questão quer. Que palavrinhas são elas? Quando você lê assim, ó, quando foi consumido, por exemplo. Quando, quanto, como, onde, e por aí vai, né? Vocês vão perceber que toda a questão, o que, né? Algumas palavras como essas aqui vão estar muito presentes no momento em que a questão começa a apresentar para você a dúvida real. Você vê que aqui, ó,
Para a gente saber o que a questão quer, vem exatamente após uma dessas palavras. Ele fala, em toda questão, eu vou mostrar isso aqui para vocês começarem a bater o olho com mais facilidade, tá? Ó, quanto tempo levará para se consumir todo o combustível? Então, qual é a dúvida desse indivíduo nessa questão? Surge quando? Quando ele fala quanto tempo. O quanto aqui é uma das palavrinhas que vocês vão ver muito aí nas questões. Ela surge como uma interrogativa, ela surge como uma palavra que vai despertar em você a dúvida da resposta, da situação, e em seguida ele já trata qual é, de fato, a dúvida real, o tempo gasto. Então, eu vou até marcar aqui, ó. Vou marcar aqui de amarelo o que ele realmente quer. É a dúvida, é o tempo. No caso aqui eu estou botando minutos, tá? Mas você poderia botar aqui, ó, tempo, e poderia botar aqui também combustível, sem nenhum problema, tá? Ambas as situações vão chegar no mesmo lugar. Beleza, vamos extrair as informações. A primeira etapa, eu vou até botar aqui, ó, a primeira etapa, certo? O primeiro passo, como a gente diz, é conhecer a questão. Nada mais é do que você ler sobre ela, compreender o que ela lhe trata, né? Analisar o todo da questão. Ah, o segundo passo foi o quê? Identificar as variáveis, os fatores que envolvem a questão. Né? A gente identificou, a gente conheceu, entendeu que se trata de um problema de consumo, né? Nesse primeiro caso aqui, ó, é um problema que trata do consumo de combustível, certo? Uma questão de consumo, né? E a segunda fator que foram as variáveis, a gente identificou que era o quê? Os minutos e os litros, né? Aqui, ó, conheceu, foi um fator de consumo. Fator de consumo. Depois a gente identificou as variáveis, que eram minutos e litros. Identificamos a segunda variável, segunda situação. Qual é o terceiro passo? Pessoal, o terceiro passo é extrair os dados. Como assim extrair os dados? A gente precisa tirar da questão o que de fato vai nos interessar para a gente organizar, porque você vai extrair e, consequentemente, na sequência, você vai organizar os extraídos, tá? Onde é que você vai organizar isso? Eu vou organizar aqui nessa tabelinha bonitinha, mas pode ser cada um tem sua forma, tá? Qual é o cuidado que você tem que ter nessas etapas aqui, na terceira e quarta etapa? Você apresentar fielmente ao que cada informação se trata. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Vamos extrair. Se uma máquina tem seu tanque de combustível totalmente ocupado com 360 litros, eu vou associar os números, né? Então, tem número, geralmente, a gente vai usar. Não sempre, na maioria das vezes. Vou anotar aqui, 360 litros. Aí ele diz, sabe que são consumidos 1,8 litros. Vou anotar aqui, 1,8 litros. Não tem número, estou só anotando. A cada 2 minutos. Mais uma vez o número 2. Ah, professor, mas não tem o número 2 aqui, mas está escrito, tá? Vocês vão encontrar várias situações assim. 2 minutos. Então, a gente tem aqui 3 informações. Como é que eu organizo essas informações? Tá? Você vai organizar essas informações horizontalmente. Aqui, ó, uma de frente para a outra bonitinha, que é para não ter o perigo de confundir. Como assim, professor? Confundir. Vamos lá. Ele diz aqui, eu vou botar informação por informação. Combustível, 360 litros. Ele diz para você o tempo proporcional a esses 360 litros? Não diz. É exatamente o que a questão está procurando. Quanto tempo levará para consumir todo o combustível? Quem é todo o combustível? Todo o combustível você identificou com esses 360. E o que ele quer é exatamente isso aqui, ó. Tá? Ele quer justamente encontrar o que representa o tempo de consumo desses 360 litros. Então, eu não posso botar aqui que são 2 minutos. Posso? Eu sei que 2 minutos se trata de quem? 2 minutos se trata de 1,8 litro.
Então, é questão de organização, tá? Porque a gente tem essas três informações e precisa distribuir ela aqui dentro, certo? Eu não sei ao que se refere o tempo dos 360 litros. Beleza. Mas eu sei o quê? O que que você sabe? Você já usou essa, né? Vou apagar. Tem 1,8 litro e ainda tem aqui a informação 2 minutos. Eu lhe pergunto, 1,8 litro, a gente vai colocar aqui ou a gente colocaria aqui? Aí você fala, poxa, professor, óbvio que vai ficar aqui do lado direito. Por quê? Porque nesse lado vai ficar apenas o que se trata de quem? Do combustível, tá? Você tem que ter esse cuidado. Você não poderia de forma nenhuma escrever 2 minutos aqui. Não poderia escrever 2 minutos aqui, porque esse lado, essa coluna aqui, trata apenas das informações referentes ao combustível. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que 1,8 litro é equivalente ao quê? É equivalente a 2 minutos. Então, primeiro cuidado que você vai ter que ter, tá, pessoal? Eu falo essa situação só aqui porque às vezes aqui a turma pode vir a confundir, tá? As informações devem estar organizadas uma de frente para a outra e do lado correto. Desse lado vai ficar só o que se trata de tempo, desse lado vai ficar só o que se trata de combustível. Se você tivesse colocado aqui ao contrário, né, 1,8 litro aqui e 2 minutos aqui, já ia sair errado, tá? Então, tenham muito cuidado, certo? Nessa extração dessa informação. É o que eu falei para vocês lá no começo, que a gente estava dando uma conversada. Tem que ter esse cuidado na hora de retirar as informações da questão, tá? É organizar, distribuir, é criar um raciocínio lógico, torna isso aqui facilmente compreendido. Beleza. Extraímos as informações, está aqui, ó. Organizamos os dados, está aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vai formular um modelo matemático. Formula esse modelo. É simples. Essa dúvida que você tem aqui, que eu botei esse monte de interrogação, a gente chama de quem? De X, né? A gente já pode dizer que esse é, como eu falo lá nas situações, né? O X da questão. Quem é o X da questão? Esse bonitinho aqui. É o tempo que será utilizado para se consumir 360 litros. Beleza. Para a gente criar o modelo matemático, eu vou até mudar essa sequência. Deixa eu botar aqui mais bacana. Vou botar aqui como sexto passo. Precisam realizar a análise do quê? Se lembra que eu disse que as situações poderiam ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu vou botar aqui, ó. Avaliar grandezas. O que são essas grandezas? É entender se essa questão vai ser inversamente, como eu falei, ou se ela vai ser diretamente proporcional. Tá? Tem que definir aqui antes de elaborar o modelo. Como é que eu defino isso aqui? Pessoal, agora é raciocínio lógico puro. Tá? Eu criei uma técnica, eu criei não, né? Eu utilizo uma técnica, eu criar é demais. Eu utilizo uma técnica que segue sempre a mesma sequência. Deixa eu tentar explicar aqui essa sequência para vocês. Isso aqui funciona em todas as questões, tá? Onde está o X da questão? A gente pode até criar um passo a passo que nem esse aqui. Como é que eu identifico, como é que eu analiso grandeza? Primeira coisa, eu vou olhar onde está o X. Olhar, perceber onde está o X. Menino, onde está o X da questão? Primeira pergunta que você vai se fazer. Apply esse Excel hoje, mas vamos lá. Onde está o X da questão? Primeira coisa. Eu vou marcar aqui. Você está vendo o X aqui? Você já identificou, né? Vou marcar aqui. O X está aqui. Segundo passo. Isso aqui é uma loja. Isso aqui, pessoal, a gente faz de cabeça. Você se acostuma tanto que vai fazer isso de cabeça, tá? Identificar diagonal. Isso aqui é só um esqueminha, tá? Não existe esse livro não, viu? É só uma informação mesmo.
Identificar. Fazer todo mundo igual. Identificar a informação na sua diagonal. Essa regra de 3, depois que a gente aprende uma vez, não esquece nunca. Mais nunca, pois é. Eu faço esse detalhado, eu só faço detalhado assim a primeira, tá? É, por exemplo, porque pronto, tem uma coisa que é muito comum, que você falou aí agora, né? Ah, a gente aprende e não esquece mais nunca. Eu não sei se vocês já encontraram essa situação, mas é muito comum a gente ir para uma sala de aula, para um ambiente de trabalho, que tem uma pessoa que está há 10 anos fora da sala de aula, ou que está há 10 anos sem trabalhar. E é a pessoa que não coloca a cabeça para fazer como outro, ativa, né, a cabeça não está ativa, ela precisa de um choquezinho de memória para poder, né, voltar a pensar, dizer, ah, Leandro, eu lembro disso aí, ótimo, sua cabeça está ativa, perfeito. Mas se você, eu tenho certeza que vai ter alguém que não lembra, eu faço esse passo a passo, que é só para bater a memória na pessoa, né? Depois a gente segue isso aqui, não vou fazer mais nada desse detalhamento todo, só faço a primeira questão. Depois a coisa segue mais rápido, né? O segundo fator, a diagonal. Quem é? Aí eu lhe pergunto, quem é que está na diagonal do X? Aí você vai dizer assim, se o X está aqui, quem está na diagonal é aqui, né? Ó? Esse 1,8 litro, quem está na diagonal dele. Poderia estar, o X poderia estar aqui, a diagonal seria quem? Aqui. Se o X estivesse aqui, a diagonal seria aqui. E assim consequentemente, tá? Quando eu digo essas informações, deixa eu só tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. Se o X estivesse aqui, quem era a diagonal dele? Seria aqui, né? Ó. Essa daqui seria. Ah, se o X estivesse aqui, a diagonal dele seria quem? Seria essa daqui. E assim consecutivamente, tá? Só para vocês entenderem o processo que eu estou fazendo. Então, identificamos a diagonal. Pronto. A partir de agora, pessoal, vocês vão criar uma sequência de perguntas em sua mente. Certo? Você vai começar por esse fator que você identificou, que é 1,8 litro, e você vai comparar ele ao que está ao lado dele. Quem é que está ao lado dele? 2 minutos. Então, você pode até botar aqui, ó. O terceiro passo, comparar o que você identificou na diagonal, comparar a diagonal com o que está ao lado dele. Quem é que está ao lado dele aqui, não é o 2 minutos? Vamos marcar aqui a sequência. Vamos marcar a sequência bem bonitinha. Ao lado dele, de 2 minutos. E por último, você vai comparar o que está ao lado de x ao x, né? E por último, você vai comparar o que está ao lado de x ao próprio x. Vamos botar na prática, para vocês entenderem como funciona. Se vocês criarem essa sequência na cabeça de vocês, para todas as questões, vocês nunca vão ter dúvida se vai ser diretamente ou inversamente. Eu vou fazer isso aqui muito rápido, vai ter uma hora, então é importante que vocês compreendam. Quem é que está na diagonal de x? 1,8. Ele mandou identificar, está aqui, eu identifiquei, né? Agora ele quer que eu compare. Comparar como? Aqui, ó. Como é que você cria essa análise? Não é comparar, é fazer uma análise, né? Ó. 1,8 litro, a gente está falando de consumo, né? 1,8 litro eu consumo em quê? Em 2 minutos. Beleza. Você conseguiu entender que 1,8 litro de combustível vai se acabar em 2 minutos. Qual é o próximo passo? Comparar a outra informação, né? No caso, a informação que está sobrando quem? Está sobrando 360, né? É a única que sobrou aqui. Não tem jeito, você vai ter que falar dela agora. E se perguntar se o X da questão, em referência a essa informação que está sobrando. Vamos fazer isso de uma maneira rápida que vai ficar mais fácil de você entender. Ó. Se 1,8 litros são consumidos em 2 minutos, 360 litros eu vou consumir, mais uma vez eu uso a palavra consumo, né? Em mais ou menos, deixa eu só ver o que é aqui. Em mais ou menos de 2 minutos. Tá? Se vocês criarem essa sequência para qualquer pergunta, todas elas vocês vão conseguir responder com facilidade. Se 1,8 litro eu consumo em 2 minutos, 360 litros eu vou gastar mais ou menos de 2 minutos? A resposta aqui é bem óbvia, né? Poxa, com certeza vão ser mais
2 minutos. Então, o que você já sabe de cara? Que a resposta, quando você for calcular, vai ser maior de 2. Ah, professor, deu 1,5. Você fez alguma coisa errada. Tá? Você já sabe que esse número aqui vai ser maior que 2. Aí eu vou anotar aqui para vocês entenderem agora como é que fica a questão da grandeza. Se eu botei esse mais aqui, para representar que esse x vai ser maior do que 2. Então, significa que esse 2 vai ser, botei menos, para significar que é o quê? Que vai ser menor. Só para deixar aqui o mais e o menos. Vamos aqui do outro lado. Quem é maior? 360 ou 1,8? Com certeza, 360 é maior e 1,8 é menor, não é? Aí agora você vai analisar os sinais. Vou marcar aqui, ó. Tá aqui os dois sinais na sequência bonitinho. Tá aqui os dois sinais na sequência bonitinho também. Você percebe que o mais está em cima dos dois e que o menos está embaixo nos dois. Quando essa situação se forma, você acabou de caracterizar que essa questão é o quê? Diretamente proporcional. Nesse momento, ó, quando tá todos os mais estão em cima ou todos os menos estão embaixo, essa questão é o quê? Diretamente proporcional. Eu vou anotar aqui, para não esquecer. Diretamente proporcional. Beleza. O que isso vai interferir? Quando você vê o indiretamente, você vai, inversamente, desculpa, vocês vão entender que existe uma outra forma de extrair a questão, na hora de criar o modelo matemático. Vou apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. O que vai acontecer agora? A gente vai extrair e se transformar no modelo matemático. Como assim, professor? Vou pegar o x, vou pegar o 2 na mesma posição que está lá, tá? Tá vendo que eu não estou mudando nada. Vou botar aqui um sinalzinho. Deixa eu ver aqui se dá certo. Vou botar aqui. Então, o x e o 2 aqui de um lado. Do outro lado, quem? 360 e 1,8. Eu só fiz tirar de lá e botei um sinal de igual aqui no meio, né? Agora vem, como é que a gente transforma isso em matemática? Transforma isso em frações, ó. Vai ficar x sobre 2 e 360 sobre 1,8. Ah, professor, eu lembro disso. É fácil, com certeza, pessoal. Não tem um receio, isso aqui é bem tranquilo, tá? Você acabou de criar um modelo matemático, tá aqui, ó, que é o sexto passo. X sobre 2 é igual a 360 sobre 1,8. Bem simples. Beleza, professor, chegou agora, o que é que a gente faz? Se lembra na regrazinha que você aprendeu há 250 anos atrás, que ela diz assim, elaborou o modelo, agora vocês vão fazer meios por extremos. Professor, nem lembro que danado é meios por extremos. É o que está de cima pelo de baixo, né, traduzindo na nossa linguagem. E você sempre começa por quem? Pelo x, tá? Anotem isso, sempre começa pelo x. Então, quem são os meios e os extremos? Você vai multiplicar x por 1,8, certo? E vai multiplicar o 2, vou botar aqui em cores diferentes, que é para você associar com mais facilidade. E você vai multiplicar o 2 pelo 360, tá? Vai ficar exatamente assim, ó, 1,8, vezes x. Quando vocês verem esse asteriscozinho aqui, pessoal, representa a multiplicação, tá? E vai ficar do 360, 2, já faz, 360 vezes 2. A questão fica desse jeitinho aqui. E agora é só resolver, né? 1,8 vezes x, 1,8 x. 360 vezes 2, 720. Belezinha. Professor, não sei mais o que fazer. Sim, eu não sei o que fazer com o x. Eu não sei agora, eu não sei mais o que é para fazer. Existe uma regra da matemática que diz o seguinte, o que está multiplicando um elemento, uma incógnita, né, que é o x aqui, ele pode passar dividindo. Peraí, professor, faça por etapa para a gente entender. Eu vou tirar esse 1,8. Tá? Ele está multiplicando o x, você acabou de multiplicar ele por x, só que agora ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai repetir. Vou fazer uma coisa aqui, só dar um espaço. Uma linhazinha aqui. Eu vou repetir o x, eu vou repetir o sinal de igual, e vou repetir o 720. Você viu que eu repeti tudo, só tirei o 1,8, deixei ele fora. O que é que eu vou fazer com esse 1,8 agora? Se 1,8 estava multiplicando x, ele vai passar para esse outro lado aqui, dividindo.
Quem? O 720. Não, ele, se lembra, pessoal, não pode ficar 1,8 sobre 720. Não existe essa conta aqui, tá? Não existe essa conta. Você tem que repetir o que já está na questão, e o que está multiplicando, ele passa a ser o denominador, ele passa a ser a parte de baixo, lá da questão, tá? Então, 1,8 que estava aqui multiplicando x, ele vai passar agora dividindo. Ah, professor, e agora? Agora acabou a questão. 720 dividido, esse barra aqui é dividindo, tá, pessoal? Dividido por 1,8 vai ser igual a 400. Você faz, beleza. Acabei a questão. 400 o quê, pessoal? Vamos agora lá para o começo da questão. Onde é que está o x? Você não estava procurando x? Você acabou de dizer x é igual a 400. Vamos lá, então. X, eu vou botar aqui. X é igual a 400. 400 o quê? Minutos, né? A gente não estava falando de minuto até agora. X é igual a 400 minutos. Beleza, tranquilo. Terminei a questão. Se a gente estivesse falando só de matemática, a questão acabava aí. Eu não estou falando de uma situação em um hospital que tem um gerador, consome 1,8 litros de combustível a cada 2 minutos e você não pode deixar isso acabar. Né? Você não pode deixar esse combustível acabar. Você descobriu que esses 360 litros vão gastar quanto tempo? Vão usar quanto tempo para consumir, para secar, né? Vão usar 400 minutos. A gente sabe, pessoal, que 400 minutos, se a gente fosse transformar isso aqui em horas, para facilitar, a gente poderia transformar assim, uma gambiarrazinha, né? Ó. Você pode tirar 60, se você tirar 60 daqui, por que eu estou tirando 60? Porque 60 minutos é uma hora, né? Se eu tirar 60 daqui, vai sobrar quanto? Vai sobrar 340 minutos. Aí eu vou tirar mais 60, então. Vou tirar 60 de novo. Se eu tirar 60 daqui de novo, vai ficar o quê? 280 minutos. Se eu tirar 60 de novo, só tirando, tá? Vai ficar 220. É só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui não esquenta, não. Não precisa fazer, não. Isso aqui é só para explicar o mundo real. Se eu tirar 60 de novo daqui, vai ficar 160. Se eu tirar de novo, vai ficar 40. 40 minutos, a gente não pode dizer que 40 minutos é uma hora, né? Mas o que foi que a gente descobriu? Que isso aqui é uma hora, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente pode dizer que 400 minutos é o mesmo que 6 horas e 40 minutos. Então, nesse momento, vou subir aqui, tá? Vou pegar essa informação aqui, trazer para cá, para a gente conversar sobre ela. Você com 6 horas e 40 minutos, meu amigo, se esse gerador gasta 6 horas e 40 minutos para consumir todo o combustível, você vai ter que ter combustível para quanto tempo? Para 7 horas? Para 5 horas? Para 3 horas? Pessoal, aí vai depender da sua gestão, né? Ah, professor, eu prefiro criar aqui que a cada 6 horas eu tenho que ter esse combustível reposto aqui. Eu vou ter 40 minutos de folga. Eu vou usar esses 40 minutos aqui como um tempo reserva. Como se 40 minutos fosse o tempo que demorasse para chegar o combustível, que fosse o tempo que eu demorasse para encher o tanque. Ah, eu vou pegar aqui um galão e vou encher o tanque aqui do gerador. Porque você não tem que esperar o combustível acabar para encher o tanque, né? Então, você acabou de calcular para você a cada quanto tempo você vai ter que ir ao gerador para repor o combustível dele. Ah, professor, você fez esse arrudeio todinho para explicar uma situação que eu já sabia. Não tem problema. O que eu estou lhe mostrando é que as situações de gestão, você não pode chegar no seu trabalho e dizer assim, não, a cada 6 horas e 40 eu tenho que ir lá no gerador. Ou a cada 6 horas e meia eu tenho que ir lá no gerador. Não, você vai esperar acabar? Vai esperar acabar. A resposta matemática é essa, 6 horas e 40. Mas a resposta no ambiente de gestão é menos. Tá? Porque você tem que ter uma margem de segurança. Você não pode deixar faltar energia em um hospital, certo? Primeiro exemplo aqui, muitíssimo bem detalhado, né, fazer como outro, detalhado ao extremo, para vocês entenderem que todas as questões, pessoal, a gente vai trabalhar nessa lógica aqui, tá? Não tem nada de surreal. Eu mostrei muito bem aqui, com calma, passo a passo, para não ter dúvida do que vai acontecer. A gente vai responder aqui a segunda você já vai ver que vai ser mais rápido, porque vocês já identificaram quais são os passos e o que a gente tem que fazer, tá?
Deu para entender, pessoal? Assim, essa lógica matemática que eu apliquei é bem simples, né? Eu detalhei bastante para que fosse bem simples. Deu para compreender, não é isso? Deu sim. Bem fácil, né? Ótimo. Vamos ao segundo exemplo. O primeiro exemplo, eu trabalhei uma grandeza diretamente proporcional. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou trabalhar um aqui inversamente proporcional para vocês compreenderem quais são as duas opções que a gente tem dentro desse conteúdo aqui inicial, tá? Vou pegar aqui a informação, a questão, para a gente poder trabalhar legal. Só um segundinho. Essa aqui, ela já não vai trabalhar uma questão de gestão, ela já vai trabalhar uma questão de vida, né, de sobrevivência, na verdade, mas vamos entender aqui o que a questão fala. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Esse cara é vida louca de verdade. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Aí ele diz, professor, que conversa. Imagine aí, então, que você foi acampar. Eu resolvi fazer um acampamento com os meus amigos, né? E a gente levou comida que dava para 12 dias, para nós três nos alimentarmos. Um deles foi embora e agora essa comida vai dar para quanto tempo? Professor, eu não vou acampar. Nunca que eu vou acampar, professor. Beleza. Agora imagine, então, vamos transformar essa situação numa situação aqui que todo mundo já passou, né? Todo mundo não, todo mundo é muita gente, como diz o outro. Então imagine que você foi foi para casa de praia. Rapaz, eu vou para casa de praia aqui, levei cerveja para beber 12 dias. E tem cerveja moada aqui, dá para eu e mais 2 amigos aqui, 3 pessoas, tomar cerveja por 12 dias. Só que um deles resolveu ir embora. E agora, essa cerveja que eu comprei dá para passar quantos dias? É o mesmo exemplo, não tem problema. Leandro, outra situação. Eu tenho aqui uma máquina, né, por exemplo, de produzir ração. Só para exemplificar aqui. Eu tenho matéria-prima para 12 dias. Se eu não tiver 3 máquinas, só tiver 2 máquinas funcionando, essa matéria-prima vai dar para quantos dias? É a mesma questão com várias visualizações. Eu falei um exemplo no acampamento, falei um exemplo numa casa de praia, falei um exemplo aqui de uma empresa. E eu vou responder todas do mesmo jeito. Pode ser a mesma questão. Uma máquina, né? Poderia ser aqui, ó. Determinada máquina, determinada empresa, uma empresa, vou botar aqui, né? Uma empresa tem 3 máquinas, porque vai encabular o Excel. Uma empresa tem 3 máquinas, possui matéria-prima para manter essas máquinas produzindo por 12 dias. Uma das máquinas resolveu quebrar. Por quantos dias eu vou ter matéria-prima para essas máquinas? Então, eu só mudei o cenário, tá? Então, vamos entender. Eu disse o quê? Eu tenho um passo a passo que eu criei aqui, né? A gente acabou de conhecer a questão e tal, não sei o quê, tudo bonitinho. Entendemos a situação, até exemplifiquei outras situações. Vamos identificar as variáveis. O que são as variáveis? São os fatores que envolvem a questão, tá? Nesse exemplo aqui, a gente já viu que fala só de náufragos, fala de dias. Professor, ele fala de alimentos. Sim, ele quer saber quantos dias vai durar esses alimentos, né? Ou quantos dias essa matéria-prima vai ser suficiente para abastecer essas máquinas, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe? O que a gente pode extrair aqui? Vou extrair aqui rapidinho. Ele fala de 3 náufragos. Depois ele fala que um náufrago foi embora. Se um náufrago foi embora, ficaram quantos? Ficaram 2. Então, ok, a gente tem aqui as 3 informações que a gente precisa, né? Geralmente, pessoal, essas questões de regra de 3 simples são 3 elementos de um total de 4, porque você precisa de 1, né? Então, você sabe que vai ter que ter aqui 4 informações diferentes. Sendo que uma delas, você já sabe que é o X, né?
Você lembra que eu disse, como é que eu descubro, então, quem é o X? Pessoal, você lembra que eu disse que tem algumas palavras-chave? Olha aqui que momento aparece a palavra-chave, ó. Qual? Quando você usa a palavra qual, ele está ali fazendo uma pergunta, né, ó. Qual será a duração dos alimentos? Então, a palavra mágica aqui nessa questão, que identifica a pergunta, é a palavra qual, né? Então, o que ele quer, então? O tempo que esses alimentos vai durar, o número de dias que esse alimento vai durar. O número de dias está aqui. Vamos preencher essas 4 informações aqui para ver o que a gente consegue. Vou tirar por etapas. Ó. Náufragos, 3. Vou botar aqui. Opa. O que representa essa conta? Qual é o número de dias que ele fala referente a esses 3 náufragos? Ele diz aqui, mesmo de cara, a comida restou para 3 náufragos, dá para alimentar por 12 dias. Ou, como eu disse, deixa eu tirar isso aqui. 3 náufragos, comida para 12 dias. Um deles resolveu saltar e foi-se embora nadando. Eram 3 náufragos, ficaram quantos? Então, se um foi embora? Ficaram 2, né? O número 2, pessoal, não está aqui. Mas você vai ter que usar do raciocínio lógico e deduzir. Se ele quer saber para quantos dias o alimento vai dar, primeiro eu tenho que saber quantas pessoas eu vou alimentar. Eu vou alimentar quantas pessoas agora? Eram 3, agora eu vou alimentar 2. Aí, professor, já temos 3. Então, a gente já sabe que a gente quer o quê, ó? Aqui vai ser o X da questão. A gente acabou de descobrir que 3 náufragos se alimentam por 12 dias, com essa quantidade de alimento. Ele não fala a quantidade de alimento, vai ser dependendo da quantidade que seja. Agora, a gente quer saber para quantos dias, ó, qual será a duração dos alimentos para 2 pessoas se alimentando. Professor, no exemplo da empresa, como é que isso ficaria? Mesmo jeito, ó, máquinas, quantidade de matéria-prima volume de matéria-prima para essas 3 máquinas, 12 dias. Uma máquina quebrou, esse volume de matéria-prima que eu tenho vai dar para trabalhar, então, quantos dias? Exemplo de gestão, tá? Vamos analisar. Próximo passo é o quê? Analisar aqui, ó, organizei os dados já, né? Avaliar as grandezas, saber se é diretamente ou inversamente. Qual foi o esqueminha que eu ensinei a vocês, ó? Identificar a diagonal. Quem é a diagonal? A diagonal é essa aqui, ó. Opa, desculpa. A diagonal é essa daqui, esse número 3. Você me diz, professor, que tem que começar por ela. E que comparava ele ao que estava ao lado. Depois pegava o que estava em concordância, né? Em proporção ao X e comparava ao X. Ó, marquei o lugar de começar a pergunta, né? Aí olha a minha fala, como vai ser igual essa daqui, ó. Você lembra que essa eu comecei por 1,8, né? Ó, 1,8, comparei ao 2, depois peguei o 360 e perguntei ao X. Mesmo esqueminha, ó. Não é máquinas não, são náufragos. Náufragos. Só para não perder a lógica. Tá incabulável. Náufragos. Então, vamos lá. Identifiquei a diagonal do X, tá vendo? Ó, daqui para cá é a diagonal, né? Se 3 náufragos se alimentam por 12 dias, com esses alimentos que tem, com essa cesta de alimentos que tem aí, se eu tiver, aí vem aqui, tá vendo? Eu não posso falar do X, o X é o último cara que eu vou falar. Se 3 náufragos se alimentam por 12 dias, 2 náufragos vão se alimentar por quantos dias? Essa é a pergunta. Aí a pergunta que você tem que comparar é quem? A quantidade de dias que você já tem como referência. Você vai pensar, ó, essa cesta de alimentos dava para alimentar 3 pessoas por 12 dias. Se eu tenho só 2 pessoas, essa cesta de alimentos vai dar para alimentar por mais ou menos do que 12 dias. Porque você vai comparar o X ao 12, né? Ao comparar, no caso, a proporção é o 2, mas você vai comparar ao 12. Você tem que pensar, o resultado desse X aqui, ó, vai ser maior ou menor do que 12 dias. Vamos pensar, pessoal. Tem uma cesta básica aqui na nossa frente, que dava para comer 3 pessoas durante 12 dias. Só tem 2 pessoas agora. Essa comida vai dar para mais dias ou mais ou menos que 12 dias? Óbvio que vai dar para o quê? Para mais dias, né? Se a comida permaneceu e saiu a quantidade de pessoas, eu vou conseguir comer por mais dias. No exemplo da máquina, mesmo jeito.
Você tem combustível para 3 máquinas trabalhar durante 12 dias. Se uma máquina acaba, aquele combustível que você tem vai dar o quê? Para mais tempo. Você vai conseguir trabalhar mais dias, já que uma máquina quebrou, né? Então eu identifiquei que esse X aqui, ele vai ser maior do que 12. A resposta que vai aparecer aqui tem que ser maior do que 12. Se o número aqui é maior, o 12 eu já sei que vai ser o quê? Menor do que esse número que vai aparecer, né? Se esse aqui é mais, aqui obviamente vai ser menos. Aqui a gente vai analisar. Quem é maior? O 3 ou o 2? O 3 é maior do que o 2, né? Eu vou botar o mais aqui do lado do 3 e vou botar o menos aqui do lado do 2. Temos um cenário para analisar. Vocês percebem que na parte de cima, nessa primeira linha aqui, tem um mais e um menos. Na parte de baixo, tem um menos e um mais. Quando os sinais não estão iguais, como é esse caso aí, tá? Apaguei demais. Quando os sinais não estão iguais, tem mais e menos diferente aqui em cima, mais e menos diferente aqui embaixo. Essa questão vai ser o quê? Inversamente. Tá. Beleza, professor. O que eu vou fazer, então, com essa informação que ela é inversamente proporcional? Ela serve para quê? Agora, como é que a gente vai fazer agora? A modelagem matemática, o modelo matemático, é extrair, né? Que nem eu extraí aqui. Dica, sempre extraiam primeiro o X, onde tiver o X, tá? Sempre pegar ele, pega o 12, pega o X, botei aqui, ó, já vou marcar como uma fração, certo? Para ficar aqui, ó, 12 sobre X, manda um sinalzinho de igual, e agora a gente tem aqui, a gente tirou lá na outra questão quem? O 3 e o 2, né? A gente faria isso aqui quando a questão fosse diretamente proporcional. O que vai acontecer no inversamente proporcional? No inversamente proporcional, você vai usar a palavra inversamente para lembrar de inverter as informações de uma das variáveis. No caso aqui, a informação que não está o x, a informação dos náufragos. Professor, se eu tivesse invertido a posição do x, dava certo? Dava, mas lá na frente vai dar trabalho. Então, vamos fazer assim, ó. O 3 estava em cima, vem para baixo. O 2 estava embaixo, vem para cima. Só isso, só isso. Mas se você fizer, deixar nessa posição aqui, vai dar errado o resultado. Eu vou até provar isso para vocês. Então, vamos fazer os cálculos. Qual é o cálculo que eu vou fazer agora? Meios por extremos, né? O de cima pelo de baixo aqui na diagonal. A gente fala fazendo o x, né? Fazendo um x aqui. Então, fica quem? Ó? Fica 2 vezes x e fica 12 vezes 3. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 12, 36. Vou isolar o x, eu vou repetir igual, vou repetir o 36. Você viu que eu repeti tudo, né? E o 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Então, x vai ser igual a 36 dividido por 12, por 2, desculpa, 18. 18 o quê? Vamos lá para a questão. 18 dias, tá? Então, o combustível ou alimento, seja lá o exemplo que a gente estiver trabalhando, a cerveja, seja lá o que for, que ia dar para 12 dias, agora vai dar para quanto? Vai dar para 18 dias, tá? Informações como essa, situações como essa, pessoal, estão presentes todos os instantes no nosso dia a dia. Por que às vezes você não sabe responder? Porque você não pegou ainda a ideia de montar isso aqui na sua cabeça. Você montou isso aqui na sua cabeça ou no papel? É diretamente ou inversamente? Se for inversamente, pá. Tá aqui a resposta. Vamos fazer, desculpa, vamos fazer aqui se você fizesse errado, o que ia acontecer? O que eu gosto de fazer simulações, né? Ia dar 3 vezes x, 3x, 2 vezes 12, 24, né? Ó. Isolei o x, vou botar o 24 dividido por 3, né? Opa, botei uma data. 24 dividido por 3, né? Fazendo a fração. X ia ser igual a quê? 24 dividido por 3 dá 8. Agora, vamos lá. Por que você ia perceber que isso aqui está errado, tá, pessoal? Se aqui fosse 8 ao invés de 18,
botar aqui, se aqui fosse 8 ao invés de 18, eu lhe pergunto, 8 é maior que 12? Não. Como é que você me botou aqui um sinalzinho de mais, né? Você botou um sinalzinho de mais aqui para mim, e agora está dizendo que a resposta é 8. Você pode refazer sua questão, está errado, certo? Então, não tem lógica, né? Você dizer que uma comida que dava para 12 dias para 3 pessoas, para só 2 pessoas, vai dar só para 8 dias, vai dar para menos tempo. Não tem lógica. Então, tenham esse cuidado, tá? E você pode aqui, no caso, como eu fiz aqui, tirei a prova real da situação, ok? Tá dando para entender? Tranquilo, né? Deu para analisar aí as duas situações, pessoal? O que vocês acham? Algum comentário? Algum questionamento? Me dê algum feedback aí, por gentileza. Por enquanto, tá tranquilo, por enquanto. Não, é tranquilo. O conteúdo é tranquilo, entendeu? É porque a gente tem que ter a calmaria, né? Tem que ter calma para identificar cada variável, cada fator, né? E aquela, Isso. quando o professor está fazendo, é bonito, né? Quando a gente vai fazer, quando a gente Aí complica tudo. parece que a cabeça da gente nos engana, né? Vamos fazer mais um aqui. Bem tradicional aqui, deixa eu pegar aqui. Desculpa. Trem com a velocidade de 45 km por hora percorre certa distância em 3 horas e meia. Nas mesmas condições e com a velocidade de 60 km por hora, quanto tempo gastará para percorrer a mesma distância? Por que que eu pego essa questão, tá? Eu não sei se algum de vocês já fizeram concurso público ou algo do tipo, né, que requer, o próprio Enem, né, que requer a análise das variáveis, às vezes ela assume duas unidades. Como assim 2 unidades? Vamos trabalhar aqui, ó. Copiar meu quadradinho aqui. Então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem aqui? Cara, é um trem e o tempo que ele gasta, né? Ele fala de velocidade, né? Fala de tempo. Ele disse o quê, ó? Um determinado trem, né, ó, a 45 km por hora, ele gasta 3 horas e meia. Aí você diz, meu Deus, 3 horas e meia vai ser 3 horas e 30 minutos. Se você botasse 3,5 horas, seria perfeito. Vou dificultar aqui a vibe, ó. Vamos supor que ao invés de ser 3 horas e meia, sejam 3 horas e 20 minutos. Como é que você bota 3 horas e 20 minutos aqui? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Rapaz, 3 horas e 20, peraí, não estou entendendo. Tem a unidade de tempo hora e tem a unidade de tempo minutos. Eu tenho dificuldade. E você vai, é normal ter essa dificuldade com esse tipo de situação. E eu estou relatando esse problema aqui porque concurso adora fazer isso, né? Qual é a dica que você me dá, professor, para evitar esse tipo de problema? Seguinte, sempre que vocês encontrarem 2 unidades em uma mesma informação, leve para a menor unidade de tempo possível. Como assim menor unidade possível? A gente consegue dizer que 3 horas e 30 minutos é a menor unidade possível aqui. A gente tem hora e tem minuto. Quem é o menor dos dois? O menor são minutos, né? Então, leve tudo para minutos. Aí você vai dizer, ó, então vamos transformar. 3 horas é o quê? 3 horas é o quê? 60 minutos, mais 60 minutos, mais 60 minutos. Mais os 30 que você tem já no número, né? Ó. Então, 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 30, 210. O quê? Minutos. Vou botar aqui minutos. Não, dá para entender. 210 minutos. Se você usar aqui o 3
Por exemplo, então, se eu botar 3,30, professor, está errado? Com certeza está errado. Tá? Então, você tem que ter o cuidado de usar a unidade de tempo adequada. Dica, use quando você tiver, por exemplo, situações que envolvam hora e minuto, leve tudo para minuto, tá bom? Esse tipo de situação, pessoal, a gente geralmente só vai encontrar em informações que não têm unidades centesimais. O que são unidades centesimais? Que correm de 100 em 100. Exemplo, a hora ela não vai de 100 em 100 minutos, ela vai a cada 60 minutos. Quando a unidade for centesimal, a cada 100, você não vai ter problema, não precisa converter. Mas quando a gente, geralmente, como é a situação de tempo, geralmente, tá? A situação de tempo, eu aconselho vocês levarem a menor unidade apresentada. Nesse exemplo aqui, a menor unidade vai ser minutos. Professor, se tivesse 3 horas, 30 minutos e 15 segundos, ia ter que levar tudo para segundo, infelizmente, ia ter que levar tudo para segundo. Ia dar um trabalho da peste, mas dá para fazer, né? Nesse exemplo seria o quê? 210 minutos, 15 segundos, né? Seria desse jeito. A gente teria que pegar esses 210 e multiplicar por 60, porque não é 60 segundos? São 60 segundos a cada minuto, né? Ó, ficaria 210 vezes 60. A gente tem 12.600 segundos, mais os 15 que está aqui sobrando. Então, ficaria 2.615 segundos, tá? Mas nesse caso, a gente não vai ter. Não vai ter essa situação. Então, vamos ao desenrolar aqui da questão, tá? Então, vamos lá. Se a 45 km por hora ele gasta 210 minutos, certo? Quanto tempo ele vai gastar se ele andar mais rápido? Se ele andar a 60 km por hora. Vai ser aqui o X, ó. Mais uma vez, saiu o quadrado montado bonitinho. E tudo organizado. Desse lado, só informações que tratam de velocidade. E nesse lado, só informações que trabalham o tempo decorrido. Né? Que no caso aqui, minutos. Deixa eu botar minutos aqui, com o relatório nomeado. Minutos. Ok. Aí aquela situação, vamos analisar se é diretamente ou inversamente. Eu começo por onde? Eu começo pela diagonal do X, ó. Aquela dicasinha que eu dei, pela diagonal do X. Aí você vai pensar, se a 45 km por hora eu gastei 210 minutos, se eu for mais rápido, se eu for a 60 km, se eu fosse andar mais rápido, eu vou gastar menos ou mais de 210 minutos. Andando mais rápido, né? Se eu estou aqui dizendo que eu estou andando mais rápido, óbvio que eu vou chegar com menos tempo, eu vou gastar menos de 210 minutos. Né? Então, a gente já sabe que aqui vai ser o quê? Menos. E aqui vai ser automaticamente o mais. Aqui, ó, 45 é menor que 60, então 45 é o menor, 60 é o maior. Mais uma vez, ó, menos e mais aqui em cima, e embaixo mais e menos. Se os sinais estão invertidos, essa questão é o quê? Inversamente. Agora é só tocar o pau ali naquele ritmo lá, simples, né? Ó, 210 sobre x. O resto é matemática. Você vê que o que vai dar trabalho é isso aqui, você entender a questão. É 210 sobre x, é 45 sobre 60. Se fizer assim, tá errado, né? Vai ficar o quê? 60 sobre 45, é invertido. 45. Mesmo esqueminha, vai ficar 60 vezes x, vai ficar 45 vezes 210. 60 vezes x, 60x. 45 vezes 210, 9.450. Isolei o x, ó, repetiu o que estava lá do outro lado. E o 60 que estava multiplicando, vai passar o que agora? Para baixo, né? Vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 9.450 dividido por 60. Resultado, 157,5. O quê? Minutos, né? Agora vem uma situação engraçada. 7,5. Deus, professor, como é que eu transformo isso aqui? A gente pode sair transformando que nem a gente tem transformando outra vez. A gente tem 157,5 minutos. Tá? O que a gente pode dizer? A gente pode tirar 60 daqui.
Vai ficar quanto? Se a gente tirar 60 daqui, vai ficar 97, né, 157,5. 157,5 menos 60. Eu posso tirar 60 de novo? Pode. Vai ficar o quê? 37,5. Vou tirar agora tudo? Não, não tem. Tem como tirar uma hora. Então, a gente tem aqui, ó, uma hora aqui, tem outra uma hora aqui, e tem mais 37 minutos, vírgula 5. Professor, esse vírgula 5 é o quê? É metade de um minuto, né? Metade de um minuto são o quê? 30 segundos, não é verdade? Então, a gente tem uma hora aqui, uma hora aqui. Eu vou tirar agora aqui, ó, 37 minutos. Sobrou o quê? 0,5 minuto. 0,5 minuto é o mesmo que o quê? Que 30. Lá no concurso, os caras não vão receber essa resposta de 157, de 157,5. A resposta lá na questão vai estar lá, 2 horas. Pode ter certeza que vai estar desse jeito. Então, sempre que tiver um tempinho, para quem tem interesse aí na área de concurso, se acostumem, né, se adaptem a utilizar unidades de tempo, certo? Então, a resposta correta, 2 horas, 37 minutos e 30 segundos, né? O que ele gastaria 3 horas e meia, ele vai gastar agora 2 horas e 37 e 30 segundos. Essa é a resposta correta. Professor, e você se satisfaz com o quê? Me satisfaz com esse aqui, sem nenhum problema, tá? Para mim não tem problema, eu vou entender, eu entendo que 157,5 minutos são 2 horas e 37 minutos e 30 segundos. O problema é que lá no concurso não vai ter a opção 157,5, tá? Professor, se eu tivesse feito errado, se eu tivesse feito aqui com 45 em cima e o 60 embaixo, ia dar um negócio nada a ver, ia dizer que você ia gastar mais tempo. Como é que eu andei mais rápido e vou gastar mais tempo? Não tem sentido, né? Uma coisa meio sem lógica, tá bom? Deixa eu ver outra questão aqui, deixa eu ver se eu pego uma legal. Que eu vou deixar para vocês. Deixa eu deixar essa aqui para vocês. Essa daqui é legal. Vou pegar uma aqui mais, tem uma pegadinha aqui. Vou fazer essa aqui que é uma pegadinha bem interessante. Depois, professor, não mostrou nenhuma dessas. Deixa eu mostrar essa daqui. Essa vocês iam responder, mas eu vou responder para vocês porque ela é interessante. Olhem, analisem a situação. Aí, deixa eu copiar aqui meu quadradinho bonitinho. Aqui já está a resposta, porque eu dou o gabarito, né, para vocês, mas vamos lá. Olhem a situação. 30 operários, né, 30 trabalhadores, deveriam fazer um determinado serviço em 40 dias. Aí o cara vai dizer aqui, ó, 13 dias após o início das obras, 15 operários deixaram o serviço. Foram demitidos, ou foram para outra obra, os caras foram embora. Aí você, né, se desespera. Meu Jesus amado, em quanto tempo o resto da obra vai ficar pronto? Ok, ó. Vamos entender o contexto, né, ó. A previsão da obra era para quantos dias? Para 40 dias. Vamos supor que você foi contratado, deixa eu dar aqui um exemplo. Você foi contratado para fazer uma colheita. Tem uma plantação aqui de manga, de banana na região, e eu contratei 30 pessoas para fazer a colheita da banana, e minha previsão é que essa colheita terminasse em 40 dias. Porque eu tenho um contrato com a empresa, e se eu não terminar em 40 dias, eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir arcar, digamos assim, né, atender, cumprir esse contrato que eu tenho com essa empresa, pô. Eu tenho que entregar essas bananas com 40 dias. Aí, beleza, você contratou 30 pessoas para fazer essa colheita. Quando passou 13 dias, o cara vai lá e diz, metade da galera vai embora. A gente conseguiu um acordo, uma empresa, sei lá, de camarão, para a gente ganhar o dobro do que vai ganhar aqui, esses 15 aqui vão embora.
É a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, eu digo, tô lascado, né? Como diz o outro, o Brasil tá lascado. Eu vou fazer o que agora, meu Deus? Ou eu contrato mais 15, aí você, não tenho quem contratar, porque tá todo mundo trabalhando nas colheitas da região, e eu não tenho 15 pessoas, eu não tenho como arrumar 15 pessoas. Então, vamos supor que seja possível repor essas 15 pessoas, né? E agora? Quanto tempo, de fato, eu vou concluir a minha colheita? Isso a gente está supondo, pessoal, que todo mundo tem o mesmo ritmo de produtividade, né? Que é para facilitar o exemplo. Aí, professor, vamos montar a questão aqui. A gente tem operários e a gente tem número de dias. Eu boto o que aí, pelo amor de Deus? Nessa questão, ela traz para você uma dúvida enorme, né? Você não sabe por onde começar. Eu boto aqui o quê? 30 operários, 40 dias. Agora eu não tenho 30, eu tenho 15 e vou botar X? Não. Tem aqui uma pegadinha que é muito interessante e que está presente em quase todo tipo de concurso que envolve esse tipo de questão. O que ele falou? A sua previsão era terminar em 40 dias, né? Mas se já se passaram 13 dias, né? Porque a pergunta é, eu faço o que com esses 13? Né? Com esses 13 dias que já passaram? Qual é a previsão, qual seria, né, a previsão de terminar essa obra com 30 operários? Se já passaram 40, de 40 dias, já se passaram 13, a minha previsão de terminar esse serviço, seria de quantos dias? De 27, né? Concorda? Se a previsão era terminar em 40, já se passaram 13, a minha previsão hoje não é mais de 40 dias, não é 40 dias para frente. Se já se passaram 13 dias, minha previsão hoje é de terminar em 27 dias. É um erro muito comum o cara meter os 40 aqui. Mas não falta 40 dias para terminar, faltam 27. Pois já se passaram 13 dias. Se saíram 15 e você tinha 30, sobraram quanto? Sobraram 15 funcionários. Agora tá ok. Ó. Você tem uma previsão de terminar em 27 dias, com 30 funcionários. A pergunta é, quantos dias, qual é a previsão de quantos dias você terminar com 15 funcionários? Aí vamos analisar, diretamente ou inversamente? A gente vai fazer a continha. Pega a diagonal do x, quem é a diagonal do x? O 30, né? Aí você vai me responder agora. Se com 30 funcionários a previsão era de 27 dias, com 15 funcionários eu vou terminar com mais ou menos 27 dias. E é aquela história, professor, é muito óbvio, mas às vezes a gente se enrola, tem que se perguntar. Se com 30 funcionários eram 27 dias, com 15 funcionários, com certeza, eu vou demorar mais dias para terminar essa colheita. Mas eu não tenho dúvida que eu vou gastar mais dias. Então, beleza, 27 é o menor, o número que vai aparecer aqui tem que ser maior. 30 é maior e o 15 é menor. Mais uma vez, essa questão é o quê? Inversamente proporcional. Só montar agora, 27 sobre x. 30 sobre 15? Não, né? Tem que inverter. É o 15 que estava embaixo foi para cima, o 30 que estava em cima foi para baixo. Tá? Aí aqui vocês já conhecem, né? É só montar aqui meios por extremos. Fica 15 vezes x e fica 27 vezes... Opa! 27 vezes 15 vezes x. 15x. 7 vezes 30. 810. Vou repetir o x, vou repetir o 810. E o 15 que está multiplicando lá o x, né? Vai passar o que para cá? Vai passar dividindo. Agora sim, ó. 810. Opa. 810 por 15, resposta 54. Vamos botar aqui, 54 o quê? Dias. Tem uma conversinha nós dois aqui agora. A minha previsão de entrega para o meu fornecedor, eu contratei para entregar com 40 dias, e eu tenho quantos dias para entregar isso? 27, né? Aqui, você acabou de me dizer, já se passaram 13, e sua previsão era entregar com 27. Você refez seus cálculos e viu que com essa quantidade de pessoas, você só consegue entregar com 54.
Ah, professor, a questão acabou aí, mas vamos esquecer agora matemática e vamos falar sobre administração. Quais são as situações que você vai enfrentar? Desgraça. A situação agora é uma desgraça total. Deus me perdoe a palavra. Mas você, como administrador, você vai ter que pensar. Meu Deus. Ou eu contrato mais gente, porque eu só tenho 27 dias para entregar. Eu estou, nos meus cálculos aqui, eu vou gastar 54 para terminar essa colheita. É impossível. Ou eu contrato, aí vamos ser solucionadores de problemas agora, né? Ou eu contrato mais gente, ou eu renegocio o prazo de entrega com o fornecedor. Ah, Leandro, mas se eu renegociar o prazo de entrega com o fornecedor, a banana pode não ficar, por exemplo, acima do ponto, vai ficar madura demais. Então, não sei se é uma opção. Cada situação é uma situação, né? Ou eu contrato mais gente, ou eu renegocio o prazo de entrega, ou eu renegocio o volume de entrega. Você vai dizer, ó, não vou conseguir entregar aqui, sei lá, 20 mil caixas de banana. Só vou conseguir entregar uma parte, só vou conseguir entregar 10 mil. Você vai fazer aqui, você pode fazer essa conta também, né? Ó. Qual seria uma conta aqui, por exemplo, que dá para criar aqui bem rapidinho? Ah, em 27 dias, eu consigo colher 20 mil caixas, né? Mas agora eu só tenho, sei lá, perdão, eu conseguiria colher 20 mil caixas com 30 funcionários. Agora eu quero saber em quantos dias, por exemplo, nesses mesmos 27 dias, com 15 funcionários, eu vou conseguir colher quantos caixas? Isso aqui é regra de 3 também, só que composta. A gente pode fazer essa conta depois, tá? Só para demonstrar. Então, a gente vai ter as opções, ó. Ou renegocia com o fornecedor o tempo de entrega, ou renegocia com o fornecedor a quantidade de caixas que serão entregues, ou você contrata mais gente, ou você, por exemplo, dobra o tempo de trabalho. Ah, os funcionários trabalhavam 6 horas por dia. Se eles trabalhar 12, eles conseguem. Vamos fazer a conta? Consegue fazer a conta também. Ah, mas eles vão estar mais cansados, não vão ter a mesma produtividade. Ah, então, vamos tentar contratar alguém. Ah, eu consegui contratar mais 8. Então, ao invés de 15, você tem 23. Vamos fazer uma conta com 23 funcionários. E você pode sair, pessoal, calculando uma infinidade de cenários para que a gente possa estar descobrindo como não se arrebentar, né, na situação. Porque aqui está a minha situação para esse cara. Ele tem só 27 dias para entregar, e nas contas dele aqui está dando 54, ele precisa de 54, então a situação dele aqui está bem complicada. Então, situações como essas são muito comuns no dia a dia, tá bom? Só que a gente, às vezes, simplesmente esquece de uma coisa simples e eficiente como esses cálculos aqui da regra de 3, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu vou botar vocês para responderem uns agora, para a gente poder entender se vocês estão entendendo, né? Vou exemplificar assim. Deixa eu parar aqui a gravação, porque eu vou mandar essa lista de exercícios para vocês, tá? Não se preocupe. Eu vou mandar lá no grupo, para que os alunos que não estão assistindo a aula possam também ter acesso. Mas deixa eu parar aqui, para não ficar muito longo o vídeo e a internet não deixar carregar. Peraí.